Olá, gente! Tudo bom com vocês? A gente está aqui mais uma vez para fazer a leitura de um edital que está aberto, edital da Paulo Gustavo para as demais áreas, que é aquele setor fora do audiovisual, né? Para quem não está familiarizado, a lei Paulo Gustavo é para o setor do audiovisual, 2/3 do recurso é para esse setor e 1/3 do valor é para ser dividido entre as demais áreas. Então, este é o edital que eu vou ler das demais áreas da cidade de Joinville. Ele foi lançado no dia 20 de outubro, vai ficar aberto até o 19 de novembro, então é pouquinho tempo para inscrever, né? 30 dias eu considero um tempo assim bem justinho para a gente fazer, não pode perder muito tempo para inscrever, né? E a questão é que este edital é muito semelhante ao do audiovisual. O que vai mudar do audiovisual são as categorias, né? O que é que pode em cada uma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ler o das demais áreas aqui, que é semelhante ao da audiovisual, e depois o anexo 1, que descreve as categorias, eu vou passar rapidinho os das demais áreas e o do audiovisual, tá bom? E aí, dúvidas, vocês me mandam aqui no chat ou lá no canal da agência que tem no WhatsApp, tá? Para quem não sabe, a gente tem um canal para informações, não tem bate-papo, ninguém enche o saco de ninguém, é só para colocar editais que estão abertos, ferramentas de curso, de cultura, de gestão cultural, enfim, para todo mundo poder navegar e acessar os recursos que estão disponíveis, que são bastante, né? Esses últimos 10 meses têm sido bastante intensos. É por isso que a gente aqui está fazendo a meio a toque de caixa, porque eu não consegui... Sabe aquele filme, como é que é? Tudo ao mesmo tempo agora? Estamos nessa, tá? Então, vamos lá. O edital, esse cabeçalho é padrão, para quem não tem familiaridade, ele vai explicar, né, de uma maneira geral, o que é, qual é o fundamento legal, né, da legislação. Isso é bom para eles, é obrigatório, na verdade, para eles, e é bom para a gente, porque daí a gente sabe onde a gente pode recorrer se a gente tiver dúvida, ou se a gente precisar se defender em algum momento, tá? O objeto é a seleção de projetos culturais de demais áreas, visando o atendimento da lei complementar, que tem a ver com a lei complementar é aqui de Joinville, né? Que tem a ver com a Paulo Gustavo, tá bom? Valores. Será disponibilizado um total de tanto, divididos assim, assim, assado. Tem um aditivo por causa do tempo que ficou na conta, rendeu um pouquinho, então esse aditivo foi incorporado para ser utilizado também na divisão dos prêmios, tá? Aí ele explica de onde vêm as dotações. E agora é o que nos interessa. Não que o resto não nos interesse, né? Mas a gente vai se deter na parte prática do formulário, da inscrição do projeto em si. Então, quem pode se inscrever? Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural domiciliado ou sediado em Joinville há pelo menos 2 anos. Em regra, esse agente pode ser pessoa física ou MEI, pessoa jurídica com fins lucrativos, pode ser de várias categorias de CNPJ, tá? Pessoa jurídica sem fins lucrativos e coletivo ou grupo que não tem CNPJ. Daí, neste caso, vai ser eleita uma pessoa deste grupo para ser o representante deste grupo, pessoa física daí, tá bom? Proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto e vamos dizer aqui rapidinho o responsável legal por todas as informações, prestação de contas, esse tipo de coisa, tá? Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem CNPJ, será indicada uma pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do termo, né? E a representação, como é que faz? Tem que preencher o anexo 6 para autorizar, vamos dizer assim, essa pessoa física a responder no nome do coletivo.
O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto, podendo receber remuneração, sim, mas limitado a uma única atividade. Então, o que eles querem dizer aqui? Que não é para eleger alguém para ser proponente do seu projeto, que só vai ficar como administrativo, ele só vai fazer coisas pequenas, vamos dizer assim. Não, o que eles querem dizer aqui é que ou ele tem uma relevância artística dentro do projeto, ou ele tem uma relevância decisória. Por quê? Porque ele é o responsável, no final das contas, por responder pelo projeto. Então, essas funções poderosas aqui, ó, produção, coordenação, gestão artística, são essas que cabem para o proponente. Então, você escolhe uma dessas aqui, ok? Se você vai ser proponente, para você não errar depois na proposição do seu projeto. No caso do proponente ser MEI, o CNAE tem que ser uma atividade artística, tá? Ou cultural. Não pode ser qualquer tipo de MEI. Na verdade, nenhuma das empresas, tá? Mas tem que ficar atento a isso. E o anexo 1, que é esse que eu falei lá no começo, que a gente vai ler depois no final, deve ser consultado para fins de verificação das condições de participação em cada categoria, tá bom? Quem é que não pode se inscrever? Aqui a gente fica arrepiado, né? Vamos ver se a gente tá enquadrado aqui, né? Para tomar todo o cuidado para não errar. Então, aqui no 4.1, e tem todos os incisos, está descrevendo quem não pode ser proponente, ok? Vamos falar sobre proponência. Então, não pode quem estiver ou foi, né, esteve envolvido na etapa de elaboração dos editais, isso para pessoa da sociedade civil ou funcionário público. Se você esteve participando da feitura do edital, você não pode participar, tá? Isso não é esta portaria, este edital que está dizendo, isso está lá na lei, no decreto federal, tá bom? Também não pode participar quem for cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau de servidor público do órgão responsável pelo edital, né? Então, no caso aqui, o edital é vinculado à Secult. Então, se aquele servidor da Secult participou da feitura do edital, o seu cônjuge, os companheiros, ou parentes, ou colaterais, ou parente por afinidade, não podem participar também. Quem não pode mais ser proponente? Membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Quem não pode propor? Quem se enquadra como instituições religiosas, salvo quando caracterizadas exclusivamente como colaboração de interesse público e desde que o objeto do projeto contemple ações em edificação tombada pelo poder público ou tenha natureza cultural. Por que ele está falando isso? Porque lá atrás ele falou que CNPJ sem fins lucrativos pode. Mas, se for uma instituição religiosa que não vai fazer ações de edificação tombada ou um projeto que tenha natureza cultural, ela não pode participar, tá? Sejam instituições, também não pode propor, tá? Instituições que não tenham natureza cultural, ainda que o suporte ou formato utilizado no projeto seja de cunho artístico. Então, eu tenho uma instituição de educação, por exemplo, que vai usar o teatro como maneira de trabalhar matemática, por exemplo. Então, mesmo que eu esteja usando o teatro como um formato, um suporte utilizado, eu não posso utilizar esses recursos, porque não é de cunho artístico. A instituição não tem natureza cultural, é uma instituição de educação, tá? Quem também não pode propor? Quem estiver omisso na prestação de contas de algum edital atrasado, algum convênio, alguma coisa parecida, junto à administração pública, tá? Também não pode quem teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos. Isso é uma punição,
né, para quem não prestou contas corretamente. Então, não pode agora participar deste edital, exceto se foi sanada a irregularidade e foi quitado o débito ou os débitos que havia. Ou se foi reconsiderada ou revista a decisão, ou se a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo. Então, se você é um desses aqui, tem até exceção, né? Se você teve problemas com prestação de contas, mas se enquadra em alguma das exceções, pode. Quem não pode? Quem foi punido com sanção que impede de contratar com a administração pública. Quem mais não pode propor? Quem tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas pelo tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação. Então, não só no âmbito municipal, mas no estadual ou na União, tá? E aí a punição é aqui por últimos 8 anos, tá bom? Também não pode propor quem tiver entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas às parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas. Então, essa questão do tribunal não quer dizer só o CNPJ, mas se os seus dirigentes ou os sócios majoritários tiverem tido nos seus CPFs algum problema com o tribunal, a instituição fica impedida de participar também, de propor. Também não pode propor quem tenha sido julgado responsável por falta grave e inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tá? Isso aqui está falando de pessoa física. Ou que foi considerado responsável por ato de improbidade administrativa, né? Tá falando de pessoas que trabalharam com o poder público, tá? Pessoas que estejam, ou empresas, em processo de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial, também não podem propor. Também não podem propor pessoa física ou pessoa jurídica que tenha nos seus dirigentes ou administradores, ou os importantes lá da empresa, servidor público municipal em cargo comissionado, em funções gratificadas ou de suas unidades indiretas, bem como os cônjuges, companheiros, até o 2º grau, e também não pode propor servidor público da administração pública municipal ou de suas unidades, bem como seus cônjuges, companheiros, parentes, até o 2º grau, ok? O agente cultural que integrar Conselho de Cultura pode concorrer ao edital, a menos se ele estiver enquadrado em alguma das vedações que a gente leu agora, tá? Mas só pelo fato de ser conselheiro não há problema algum. Pode propor aqui, quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aqueles cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrem nas situações acima. Então, sempre esse paralelo, né? Se é um CPF, é para pessoa física. Se é um CNPJ, o CNPJ está atrelado aos CPFs dos seus dirigentes, presidente, administradores, enfim, tá bom? Então, tudo se estende do CNPJ para os seus dirigentes CPF. E a participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas que houve antes da elaboração do edital não caracteriza envolvimento direto na etapa de elaboração, tá? Então, se você participou das oitivas e coisa e tal, isso não quer dizer que você participou da feitura do edital. Então, você pode propor, tá bom? Cotas. As cotas são obrigatórias pela Lei Paulo Gustavo, né? Então, estão garantidas cotas étnico-raciais nessas proporções aqui. 20% para pessoas pretas e pardas e 10% para indígenas. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas vão concorrer junto com as vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, tem 2 chances de ganhar. Certo? Se ele conseguir pontuação, a gente vai ler isso mais na frente, mas já me adianto. Se ele conseguir pontuação dentre a concorrência geral, ele entra por pontuação. Se ele não conseguir a pontuação, né, entre aqueles, sei lá, tem 4 prêmios, entre os 4 prêmios ele ficou em 5º, ele ganha por cota, tá? Então, aqui, os agentes culturais pretos, pardos, indígenas, optantes,
que atingirem nota suficiente, foi isso que eu falei agora, tá bom? Então, é o 5.2 e o 5.3 que fala sobre concorrer em duas frentes ao mesmo tempo. Em caso de desistência dos optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida vai ser ocupada pela pessoa que concorreu às cotas de acordo com a sua classificação. Então, quem é das cotas não perde, tá? Não vai perder para alguém que está fora das cotas. Se alguém das cotas que estava na sua frente desistiu, caiu ou teve algum problema com documentação e não vai receber o recurso, você que estava logo atrás sobe de posição, tá bom? No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de alguma das categorias das cotas, o número de vagas restantes vai ser destinado para as outras categorias de cotas. Caso não haja outra categoria de cotas, né, tipo, entre pretos e pardos não houve suficiente, então sobrou para os indígenas. Ou o contrário, entre os indígenas não tinha projeto suficiente, sobrou cota para pretos e pardos. Mas caso não haja outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas, porque vai sobrar recurso, né, deverão ser direcionadas para ampla concorrência. E daí vai ser respeitada a ordem de classificação, ou seja, a nota que você tirar pelo seu projeto. Para concorrer às cotas, não basta preencher o formulário, tem que completar esse anexo aqui, tá bom? Para garantir, para dizer para o poder público que você está concorrendo às cotas. No caso de pessoas indígenas, essa autodeclaração, esse anexo 7, tem que ter a assinatura da liderança indígena, tá bom? Em caso de denúncia ou constatação de fraude ou má-fé, nesta autodeclaração, existem esses procedimentos a seguir. Apresentação de documentação oficial onde conste a informação, tipo certidão de nascimento, prontuário de identificação civil, de alistamento militar ou outro documento de fé pública, né? Tipo, alguém denunciou lá que você se declarou indígena, mas alguém denunciou que você não é indígena. Então, eles vão proceder, procedimentos. Eles vão proceder, a Secult vai proceder a essa verificação. Ele vai pedir documento. Ou vai pedir o procedimento de heteroidentificação, que é o quê? A análise fenotípica do candidato autodeclarado negro, né? É fácil de reconhecer, né? Então, essas duas questões aí vão acontecer se houver denúncia, tá? Outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas aos legítimos detentores. De repente, pinta alguma outra ideia ou isso não foi suficiente para se verificar a questão da cota, então ele deixa em aberto que podem existir outras estratégias até se verificar se realmente a denúncia procede, né, se a pessoa usou de má fé, ou se não, se está tudo certo e ela concorre às cotas, tá? As pessoas jurídicas e os coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas também, mas aí tem que ser assim, pessoa jurídica que no quadro societário é majoritariamente composto por pessoas pretas, pardas ou indígenas, tá? Então, se é uma associação que tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, diretor, 7 cargos. Então, a maioria precisa ser de pessoas pretas, não pode, 2 integrantes, não fecha a conta, tá bom? Pessoas jurídicas ou grupos coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas pretas, pardas ou indígenas em posição de liderança no projeto. Então, se é um coletivo que não tem CNPJ, mas o diretor da companhia é preto ou indígena, beleza, concorre à cota, tá? O coreógrafo é preto ou indígena, entende? Vamos para frente. Pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica, bem como o grupo ou o coletivo sem constituição jurídica, têm que se submeter aos regramentos descritos lá anteriormente no 5.7 e 5.8, tá? É aquilo que a gente estava falando, tudo que se aplica à pessoa jurídica tem a ver com os seus representantes, as pessoas físicas. As empresas são feitas de pessoas, né? No caso de não apresentação da documentação indicada, o proponente, mesmo tendo sinalizado no sistema, vai ser considerado para avaliação de ampla concorrência, perde o direito às cotas, tá bom?
Entende-se também como comunidade quilombola as comunidades de remanescentes de quilombos. Beleza. Prazo para inscrição. Aqui ele fala 30º dia, né? Até as 23 horas e 50 minutos do 30º dia. Então, o edital foi publicado no dia 20, a data dele é 19, mas ele foi publicado dia 20, o 30º dia cai dia 19 de novembro, tá? Porque este mês tem 31 dias, tá bom? Ok. Como se inscrever? O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 7.2, que a gente não chegou ainda, lá no site. Em algum lugar ele botou o link? Sim, aqui embaixo. Não, não é isso aqui. Bom, em algum lugar lá no site da prefeitura, tem que entrar, no site da prefeitura e segue esse tutorialzinho aqui, Tarará, login, processo, novo processo, requerimento, incluir processo. E aí é lá que você coloca o seu projeto, tá bom? O que tem que colocar lá, né? Então, vamos lá. A lista. Documentos pessoais do proponente. Isso aqui é um checklist que você tem que marcar com xizinho, conferir depois tudo se foi certinho. Porque, olha, perder projeto porque esqueceu de mandar o CPF. Não, né, gente? Eu já vi acontecer, infelizmente, tá? A gente fica tão atordoado fazendo tanta coisa que esquece coisas assim. Puxa, isso aqui inabilitou meu projeto. Nem leram o meu projeto porque a documentação não estava ok, né? Então, tem que entregar CPF, RG, se for pessoa física, ou o cartão do CNPJ, se for pessoa jurídica. O formulário preenchido, que é o anexo 2, isso tudo está disponível lá no site da prefeitura. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Todos os links para facilitar a galera. O que mais que vai? Currículo do proponente, mini currículo dos integrantes, você vai fazer uma ficha técnica, né? Algumas pessoas a gente contrata no meio do caminho. Não precisa ser exatamente o fulano de tal. Eu posso trabalhar com diversos profissionais, por exemplo, gráfica, né? A não ser que eu tenha um trabalho muito específico com uma gráfica, mas eu posso trabalhar com a gráfica A ou B. Então, não precisa, a gráfica não vai na ficha técnica, né? Mas os integrantes do projeto que fazem parte do corpo do projeto, esses têm que botar lá com um mini currículo, tá? Documentos específicos relacionados com a modalidade, que a gente vai ler lá no anexo 1 qual é, para cada uma. Outros documentos que a gente achar necessário, tá? É bem livre isso, eu tinha aquele material que eu fiz não sei quando, tem a ver com a história do meu projeto, eu tenho um link de um vídeo, eu tenho pode, tá bom? O anexo 7, se você for optante de cota, tem que subir, tá? E aí o que é? O proponente é responsável pelo envio desses documentos e pela qualidade visual. Não vai botar um documento com fotocópia ilegível ou bateu a foto sem muita luz e fica difícil para quem foi conferir os números lá, a documentação, não consegue ler direito, né? Então, assim, muito cuidado, né? Como é que eu vou dizer? Cuidado mesmo, né? Na hora de preparar a documentação. Não bate foto torta, não deixa a folha, né? Às vezes fica meio dobrada, daí na hora de ler ela tá assim. Não, vamos ter uns critérios assim, né? Para apresentar uma documentação bem limpa, legível, tá bom? O documento com exigência de assinatura, a gente assina pelo GovBR. Que ótimo, né? Não precisa imprimir, assinar, digitalizar. O que ele está dizendo aqui também? Não pode colar assinatura de JPG no Word e depois fazer PDF, tá? Essa assinatura não tem validade jurídica, é por isso que não pode, tá? Então, você entra lá no GovBR, se você não tem ainda login lá, entra agora, já faz, porque é um site do governo, às vezes ele trava, e às vezes ele pede umas coisas que levam um tempo para fazer. Então, não deixa para fazer na hora que você for subir o projeto, que pode estar em cima do laço e aí o desespero bate, né? Cada proponente pode concorrer neste edital com 2 projetos que sejam em categorias diferentes e pode ser contemplado no máximo com um projeto.
Se você tiver os 2 projetos classificados, a pontuação dos seus 2 projetos foi alta, você ganhou, tipo, os 2, você ficou entre a turma que ia receber, né? Se acontecer isso, será contemplado, não é serão, será contemplado o projeto escrito na categoria de maior valor, tá? Esse é o critério para escolher. A fim de garantir o repasse total dos recursos, no caso em que as vagas não forem preenchidas, os proponentes com projetos classificados poderão ser contemplados com o segundo projeto. Então, por que ele não vai fazer isso logo de cara? Para evitar a concentração de recursos, certo? A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial. Quanto mais ela espalhar, quanto mais ela expandir, mais ela cumpre o propósito da lei. Então, só vai entrar 2 projetos se no fim das contas sobrou grana. Daí vai entrar de acordo com as notas, com certeza, pela classificação, tá? Os projetos têm que ser executados até 31 de dezembro do ano que vem. Eles vão ser pagos obrigatoriamente até 31 de dezembro deste ano. Então, tem 12 meses para executar o seu projeto, tá? O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações. Isso quer dizer que ler o edital, preencher o anexo, os anexos, todo o formulário, juntar a documentação e enviar, pode não ser suficiente. Pode ser que lá no site, amanhã, sei lá, ou ontem, você não olhou, saiu uma retificação, saiu um adendo, saiu uma nova informação, entende? Então, esta responsabilidade de acompanhar se tem novidades é nossa, o interesse é nosso. Eles não vão ficar mandando e-mail, né? Até porque antes de inscrever o projeto, eles não sabem quem está interessado e quem não está. Então, a gente tem que ficar esperto, sabe? É uma dedicação exclusiva, assim, né? De ficar, já dei uma passada no site da prefeitura hoje? Não, vamos lá. E dá uma olhadinha, tá? Para ficar par e par, tá bom? As inscrições são gratuitas. Propostas que tenham preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação vão ser desclassificadas. Isso é lei federal, né, gente? A gente não precisava nem precisar avisar esse tipo de coisa, mas como faz parte do protocolo, informar, colocar, né, as informações para que depois as pessoas não aleguem que não conheçam, então eles repetem esse tipo de coisa. Tá lá no artigo 3º da Constituição, tá? Da mesma forma, vão ser desclassificadas propostas que tenham ações que evidenciem intenção de promover a difusão de ideologia política, religiosa, racial ou cultural que apresentem caráter sectário ou discriminatório. Se o teu projeto dá a entender que ele está promovendo a difusão para um grupo sectário em detrimento dos demais, né? Por exemplo, vamos pegar a questão racial, né? Então, eu beneficio uma comunidade étnica e promovo a difusão essa intenção discriminatória, caráter sectário, sectário ou discriminatório em relação às outras etnias, não vai passar. É só um desdobramento do artigo 3º isso, né? Ideologia política, isso está fervendo na cidade atualmente, né? Ideologia política que eu compreendo e que está na lei tipo, eu vou fazer uma palestra, umas oficinas para catequizar para um partido político ou para uma ideologia que não tem caráter cultural, certo? Não pode, tá? Religiosa, tipo, eu sou cantor gospel, não posso fazer? Pode, né? A categoria gospel foi incluída como uma categoria cultural, então você pode inscrever, você músico gospel, ou com o seu CPF, ou com o da sua igreja, se ela estiver enquadrada lá em cima, lembra que a gente leu sobre igrejas? Mas você não pode fazer do seu show um culto.
É esse o lance, né? Então, promover um festival gospel é uma coisa. Promover um festival onde eu vou evangelizar as pessoas neste festival não pode com dinheiro público, tá bom? Serão desclassificados os projetos com previsão de ações dentro de propriedade religiosa, exceto quando se enquadrar no subitem 4, que foi lá em cima que a gente falou da coisa do patrimônio, tá bom? Então, se o teu festival gospel tem que acontecer num outro estabelecimento, né? Num local neutro, vamos dizer assim. Os proponentes que se enquadrarem nos grupos citados, e não é só o gospel, tá, gente? Eu tô usando como exemplo, né? Eu falei de partido político e coisa e tal aqui, não tô enfatizando ninguém. É só um exemplo, cada um aplica para sua realidade, beleza? Os proponentes que se enquadrarem nos grupos citados no parágrafo 7º do artigo 8º, poderão apresentar suas propostas por meio de inscrições facilitadas. Ah, tá. Essa lei, eu falei lá em cima que era a lei complementar e municipal. Não é. É a lei da Paulo Gustavo, se eu não me engano, a 195/2022. Enfim, é facultado apresentar, em vez de escrever, por meio de inscrição facilitada oral, grava um vídeo, entende? Então, tá aqui, ó. Elas podem ser feitas por meio de busca ativa por parte da Secult ou solicitação do proponente. Então, você manda um e-mail e diz, eu preciso dessa inscrição facilitada. Entende? Logicamente que quem precisa da inscrição facilitada não é o cara que vai escrever o e-mail, né? Então, a gente precisa estar ligado. Na minha comunidade tem uma comunidade cigana, né? Lá no meu bairro, tipo... a gente interage, a gente se conhece e tal. Eles não têm como fazer isso, às vezes não tem nem computador, às vezes no celular eles conseguem mandar um e-mail, mas às vezes não. E aí você faz esse papel, solicita, né, proponente ou um agente cultural, para que a Secult vá lá. Busca ativa é quando a Secult sai à caça dessa pessoa, para poder facilitar a inscrição dela, tá? O procedimento de inscrição facilitada é o quê? Gravação em áudio e vídeo de entrevista com os interessados. Nas entrevistas, eles respondem as perguntas do formulário que já está aqui, que a gente vai ter que responder de maneira escrita. E as entrevistas serão transcritas e salvas em formato PDF para a continuidade do processo de análise, tá bom? Os proponentes das categorias de comunidades indígenas e quilombolas não responderão ao anexo 2A. A gente vai ver lá na frente, né? O formulário para preencher. Os projetos é o anexo 2, então ele tem A e B. A, por exemplo, eu sou da música, eu vou fazer um projeto de música, eu preencho o anexo A. Mas se eu for categoria, nós vamos ver depois, comunidade indígena e quilombola, eu preencho o anexo 2B, tá bom? Por quê? Porque esses são prêmios de trajetória artística, tá, gente? Vamos ver lá na frente. Planilha. O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no formulário que está no anexo 2, dizendo como que ele vai utilizar o recurso. É uma planilha normal. Inclusive, ó, ele fala da tabelinha de valores. A gente pode não, deve, tá? Utilizar a tabela de valores para ficar dentro dos valores de mercado, dentro de um padrão, tá bom? Não ficar fora da realidade, entendeu? A planilha tem que ser preenchida informando todas as despesas, identificando as metas ou etapas que estão relacionadas. Então, na minha pré-produção eu vou gastar com isso, na minha produção eu vou gastar com isso, na minha pós-produção, um projeto comum, tá? Como a gente faz, como a gente está acostumado a fazer normalmente. Quando a gente utilizar a tabela do SINDEC que está disponível para ser consultada, como referência, é valor de teto, né? A tabela do SINDEC é o teto, eu não posso ultrapassar aquilo. Tem que ser limitado o piso com variação de até 30% abaixo do valor estabelecido. Então, eu só posso diminuir 30% do que está ali. É isso que está escrito aqui. Entendi certo? Acho que sim. Deverá ser limitado o piso, então ela é o teto, e o piso é a variação de até 30% abaixo do valor estabelecido. Essa é a variação do valor máximo e mínimo dentro da tabela do SINDEC.
Quando utilizado outros métodos de verificação de valores praticados, porque pode ter outras tabelas de referência, a gente faz através de painéis de preços disponibilizados por órgãos públicos, tipo painel de preços, Portal da Transparência do Paraná, Banco de Preços do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo, painel de preços de Santa Catarina, enfim, tá? Desde que as cotações refiram-se a contratações firmadas no período de até um ano anterior à data de divulgação deste instrumento deste instrumento convocatório. É que às vezes lá, por exemplo, no painel de preços Santa Catarina, o preço está de 2018. Então, ele está dizendo aqui que é até um ano anterior à data desse projeto aqui, que é outubro de 23. Então, tem que ser uma tabela no máximo de outubro de 22, para utilizar esses outros sites, tá bom? O que é isso? A cotação deverá conter no mínimo as seguintes informações: descrição do produto. Por que ele está falando da cotação? Porque se não tiver na planilha, tem que apresentar a cotação. Faltou explicar isso, né? Tô tentando achar aqui se passou alguma coisa, mas não. Então, acho que é no caso de não usar a tabela, vale uma pergunta aí, o pessoal que vai inscrever projeto, vale uma pergunta por escrito à Secult, tá bom? Se esse item 8.3.2.1 se refere a quando não houver na tabela de referência o item que eu quero colocar na minha planilha, né? Então, precisa fazer cotação, que tem que ter no mínimo as seguintes informações: qual é o produto ou serviço, a quantidade ou a hora, o valor unitário, valor total, prazo de validade da cotação, nome do fornecedor, número de CPF ou CNPJ, endereço e telefone. Tá? Não basta a pessoa te passar um zap dizendo assim, é tanto. Tá? Pede para ela formalizar num papel bonitinho para poder entregar. E o valor solicitado tem que ser igual ao valor total destinado a cada projeto. Então, se o projeto está lá categoria de 8 mil, não é até 8 mil, é 8 mil cravado, tá bom? A título de antecipação do valor devido da declaração de imposto de renda, quando o proponente se tratar de pessoa física, poderá, essa palavrinha maravilhosa, poderá haver retenção na fonte, certo? Então, a gente precisa, prudentemente, prever este valor na planilha orçamentária. Ele é o primeiro item seu, imposto de renda, é um desconto. Você tira ele do valor total, você não conta com ele. Se aqui está dizendo que poderá, e você tiver a grata surpresa no final de que não aconteceu, você usa esse valor dentro do projeto. Sabe por quê? Porque eu já li antes, e está dizendo aqui, ó, que os valores em conta não previstos no projeto, como rendimentos, né? Tipo, exemplo é esse, botou o dinheiro aplicado, que você vai trabalhar muitos meses e é legal aplicar. Então, você usa, esses valores deverão ser aplicados para o alcance do objeto, ou seja, você usa dentro do projeto, sem a necessidade de autorização prévia, podendo ser solicitada a prestação de contas sobre esse recurso a qualquer tempo. Quer dizer, eles podem perguntar, o que você fez com aquele dinheiro que sobrou? Tudo bem, está previsto aqui que eles podem perguntar. Mas está dizendo também, e garantindo ao proponente, que se houver sobra de recursos na conta, você não precisa perguntar, tá? Não precisa readequação. Você aplica no seu projeto. No caso de haver a retenção, o proponente deverá indicar o número de dependentes em relação à dedução do imposto de renda. E acho que isso é na hora de receber, tá? Para eles poderem fazer o cálculo correto, se você tem dependente ou não tem. Não acredito que seja agora aqui no anexo. Eu não olhei o formulário ainda, tá? Aqui ele fala sobre um parecer, um pronunciamento da CGU a respeito deste lance todo, tá? Que é onde eles se baseiam, tá? Para tomar as decisões.
E os recursos do termo de execução cultural não podem ser utilizados na aquisição de bens permanentes. Isso é um pouquinho chato, porque às vezes o bem permanente é necessário para a execução do teu projeto. Então, às vezes você tem que tirar do seu cachê, né? Mas, enfim, tá posto aqui, a gente respeita. A acessibilidade é obrigatória, tá? Deve contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características do seu produto, tá? Ele cita a lei onde isso está obrigatório. Então, especificamente para pessoas... As pessoas sabem o que é acessibilidade física, atitudinal e comunicacional? Vamos dar uma falada rapidinho sobre isso? Acessibilidade física é se você vai prever local onde você vai realizar o teu projeto, se ele tem rampa de acesso, vaga preferencial no estacionamento, ou vaga preferencial na plateia para idosos, cadeirantes, obesos, banheiro adaptado, é aquilo que se refere piso tátil, né? Aquilo que se refere à locomoção e à física, né? O que é palpável. Atitudinal é quando você toma uma atitude com relação ao seu projeto e você contrata, por exemplo, pessoas com deficiência para fazer parte do seu projeto. Como artistas, como consultores de acessibilidade ou como técnicos de bastidor, né, que às vezes o espetáculo pede. Essa é uma medida atitudinal. Comunicacional é aquela quando você vai transmitir o seu projeto. Então, você contrata um intérprete de Libras, ele faz a tradução simultânea. Você contrata um audiodescritor ou você faz audiodescrição aberta para o público cego. Descrição de imagem na hora de fazer divulgação nas redes sociais, tá? Isso é o comunicacional. Então, dito isso, especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das iniciativas dispostas neste anexo aqui. Então, quando você for lá, você lembra deste item 9.2 aqui, tá bom? Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade e um mínimo de 10% do valor do projeto tem que ser gasto com isso, tá bom? A utilização do percentual mínimo de 10% fica dispensada quando for inaplicável em razão das características do objeto cultural. Vamos dar um exemplo de inaplicabilidade, por exemplo, comunicacional para surdos num espetáculo de música instrumental, né? Quando tem intérprete de Libras, a música é totalmente instrumental. Então, não existe como prever este profissional no seu espetáculo, tá? Então, se de repente você fez de tudo e ainda assim não chegou em 10%, você pode explicar por que não chegou nos 10%. Mas tem que ser assim, ó, é inaplicável, tá? Por isso que é legal contratar um consultor, porque às vezes a gente não sabe o que é que dá para fazer. E um consultor em acessibilidade sabe. Às vezes, ele sugere coisas que você diz, meu Deus, isso é tão simples, eu nunca imaginei. E aí você vai, né, cada vez vai ficando mais esperto nessa área e vai ficando mais fácil trabalhar com acessibilidade, tá? E quando que é dispensado também? Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade no objeto. Por exemplo, eu vou fazer uma oficina de percussão para os Downs. Então, eu já estou cumprindo medidas de acessibilidade, porque meu público-alvo, meu projeto é para eles. Eu não tenho outro público-alvo. Entende? Tipo, coisas assim. O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o mínimo de 10% for inaplicável. Já falamos. Contrapartida. Para este edital, todos os produtos têm que ser de acesso livre e gratuito ou de distribuição gratuita. Isso é a contrapartida do edital, tá? Não precisa criar, elaborar mais nada, tá? Você
Tem que prever isso no plano de distribuição do projeto, comprovar na sua planilha de distribuição, com a indicação de local, público atingido, colocar no relatório da prestação de contas, tudo bonitinho, que a tua contrapartida foi realizada de maneira livre, gratuita ou de distribuição, né? Um exemplar de livro, por exemplo, é gratuito, tá? Os projetos que propuserem como contrapartida social uma ação de formação, capacitação, tem que apresentar projeto pedagógico, tá? Não adianta dizer que eu vou fazer uma oficina e deixar isso por conta do professor, não sou eu que vou dar, eu vou contratar alguém. Não, já agora você tem que demonstrar qual é a ementa, quantidade de vagas, conteúdo a ser dado, uma metodologia assim, né? Um mínimo de explicação de um projeto pedagógico para poder oferecer workshop, curso, oficina, palestra, tá bom? Deverão ser feitos registros com foto ou audiovisual, é uma obrigatoriedade, tá? E as contrapartidas têm que ser informadas no formulário de inscrição e executadas até o projeto acabar. Então, o prazo do projeto e da contrapartida é até 31 de dezembro de 2024. As etapas do edital. Maravilha! A gente tem um cronograma, a gente só não tem as datas de cada um, mas a gente sabe que tem a inscrição, depois tem a análise de mérito cultural e dos documentos, publicação do resultado, como é que diz? Interposição de recursos, análise dos recursos, homologação do resultado final, abertura da conta corrente, assinatura do termo de execução, repasse da verba e depois o monitoramento e avaliação dos resultados que é feito durante a execução dos projetos. As publicações vinculadas a este edital serão realizadas no site eletrônico da Prefeitura. Tá aqui, ó, eu falei que tinha um link. Tá aqui, tá bom? Os recursos previstos no subitem 4 do item 11.1, o que é o 11.1? Aqui, presente edital, né? Subitem 4, recursos. Os recursos previstos deverão ser apresentados por e-mail no prazo de 5 dias corridos a contar da publicação do resultado. Esse é o prazo. Se na hora que foi divulgado o resultado você não concordou com a sua classificação, você entra com o recurso e esse é o prazo que você tem. 5 dias corridos. Tá bom? Os recursos, após esse prazo, não vão ser avaliados. Os julgamentos do recurso será divulgado no site, né? Conforme o item 11.2, tá aqui, ó, o sitezinho. A documentação relativa à conta corrente, que a gente vai precisar abrir, tem que ser entregue em 5 dias corridos após a publicação da homologação. Estão vendo que o negócio é corridinho, né, gente? Então, se a gente não fica de olho no edital, no site, a gente às vezes perde o pulo do gato. 5 dias corridos, se saiu na sexta-feira a publicação, tu já perdeu sábado e domingo. Percebe? Então, é assim, ó. Tem que abrir a conta, ó. Tem que ter o que nessa documentação? Nome do proponente, banco, agência, número da conta corrente. Essa conta tem que ser exclusiva e vinculada ao projeto, aberta em banco oficial. Eles falam Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas dão preferência para o Banco do Brasil. E não pode apresentar saldo superior ao necessário para a manutenção da conta. Então, é o caso de você, na hora que abrir a conta, pedir aquele... Para a pessoa física tem uma conta básica, né? Que eu acho que não tem cobrança de pacote, de serviços e tal, né? Porque não vai precisar mesmo. Você só vai precisar poder realizar PIX. Todas as contas realizam PIX, né? Você vai fazer todos os pagamentos por ali, não vai precisar outros tipos de serviço do banco, né? A não apresentação de conta corrente desclassifica teu projeto. Análise de mérito cultural é um concurso, né, gente? É aqui que eles vão dar nota para o seu projeto. Então, é o quê? A identificação, tanto individual quanto sobre o seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, que estão concorrendo numa mesma categoria, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios que estão lá no anexo 3. Então, a análise de mérito cultural não é feita da cabeça de ninguém, ela tem uma lista de critérios, e é a partir dali que eles vão comparar projetos que estão em uma mesma categoria para pontuar. Esse aqui tem nota
10, esse aqui tem nota 9,5, tá bom? A pontuação de cada projeto poderá ser atribuída em função da análise comparativa. Aí já falei, né? A gente fica se antecipando, depois tem que ler de novo. Sendo esta análise não apenas dos itens individuais, mas de suas propostas, impacto, relevância. Então, tudo que você conseguir justificar para que a banca tenha um entendimento da abrangência do seu projeto, conta ponto para você. A análise dos projetos culturais realizada por uma comissão de seleção, formada por, aleluia, Deus seja louvado, pareceristas externos. Quem é de Joinville, né, sabe a briga que tem sido os últimos anos. Esse edital foi feito, um edital para contratação, e vai ser respeitado, vão ser pessoas de fora, tá bom? A comissão de seleção é coordenada pela instituição contratada, e são atribuições dessa comissão: avaliar a inscrição e documentação, emitindo o relatório de análise e julgar os recursos enviados depois. Então, ela precisa emitir parecer, certo? Não é só uma nota. Ah, esse aqui é 5, esse aqui é 6. Não. 5 por quê? Ele tem que descrever, é um parecer que a gente fala, tem que fazer um parecer descritivo, né? Aliás, vou contar um segredinho para vocês, porque eu já fui parecerista. Se o parecerista não faz um parecer descritivo, ele não recebe. Tá? O pagamento do serviço do parecerista está vinculado à emissão do parecer descritivo. Então, em qualquer tempo, eu creio que a gente possa depois ter acesso aos pareceres, tá? Os membros da comissão de seleção e os seus suplentes ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas onde eles têm um interesse direto. Às vezes acontece, né? A gente conhece pessoas de fora do estado ou de outras cidades do estado. E aí, se ele tem interesse direto naquele projeto, ele fica impedido de avaliar. Ou que ele tenha participado como colaborador na elaboração do projeto. Ou tenha participado da instituição proponente, foi funcionário lá do CNPJ, né? Ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro e parentes. E ainda, se ele estiver litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com o cônjuge ou companheiro. Pensa que é só para nós que tem pode e não pode? Para eles também tem. E se ele incorrer em impedimento, né, ele tem que comunicar o fato à referida comissão, abstendo-se de atuar. Tipo, eu me dei de cara com um projeto de alguém que eu conheço. Eu preciso tomar a iniciativa de comunicar. Este projeto eu não posso analisar. Esse é o ético, esse é o correto. Vou dizer para vocês, aqueles pareceristas que forem denunciados também têm punições, tá? Caso aconteça, né, a gente não quer acreditar que as pessoas sejam, assim, levianas. Então, para esta seleção, serão considerados critérios de pontuação que estão lá no anexo 3, como a gente já falou, e as notas vão ser somadas, tá? Por meio da somatória vai ser feita a análise. Mínimo de 60% dos pontos para que ele seja considerado classificado. Então, abaixo, essa é a linha de corte que a gente fala, abaixo de 60%, ele, mesmo que sobre recurso, ele não vai ser contemplado, entendeu? E contra a nota atribuída na análise de mérito, cabe recurso. Por isso que eu acho que a gente vai ter acesso, eu não vi aqui, mas que a gente vai ter acesso aos pareceres. Então, você não concorda com a nota, você quer saber por que você tirou uma nota assim assado, você entra com recurso, solicita o parecer e questiona, tá bom? Projetos que forem classificados, atingiram a pontuação mínima acima citada, não estarão automaticamente convocados. Eles têm que estar dentro da faixa de contemplação a ser divulgada dentro daquele limite que a gente vai ver lá na frente, conforme estipulado. Então, não é porque você tirou nota 6 ou 60, né, se for de 0 a 100, que você automaticamente vai receber o recurso. Depende das notas de todos. Então, você tirou 60, mas quem competiu com você tirou 90. Então, você não vai entrar, porque é por ordem de classificação, é a nota que conta, tá? Os projetos serão classificados em ordem decrescente, né? Então, o primeiro lugar é quem tem a nota mais alta. E após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise vai ser divulgado no site da prefeitura.
Remanejamento. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam para esta categoria podem ser remanejados para outra, sempre destinando para os de maior pontuação. Em caso de desistência ou desclassificação de um projeto aprovado, antes da assinatura, né, e do repasse, você assina o documento lá, o contrato, e depois recebe. Então, se for antes disso, a COA, Comissão de Organização e Acompanhamento, pode convocar o próximo classificado. Aquilo que eu falei, você vai subindo de posição, tá bom? A desistência ou desclassificação do projeto contemplado após o repasse implicará na devolução integral dos recursos, com correção, né? Porque dinheiro público tem essa coisa aí. Só dizendo que as notas competem entre suas próprias categorias, né? Então, se meu projeto de música não compete com o projeto de livro, tá bom? Documentos de habilitação. No prazo de inscrição, os proponentes, menos aqueles que optarem pela categoria Comunidade Indígena e Quilombola, têm que apresentar estes seguintes documentos aqui. Então, não vou ler, tá a listinha, tá? Pessoa física e pessoa jurídica. Proponentes, pessoas físicas e jurídicas, exceto os inscritos nas categorias, né? Que são as categorias de prêmio por trajetória, tá? Tem que apresentar os seguintes documentos, além dos acima citados. Declaração da anuência da equipe principal, se for um projeto de... A equipe principal é aquela que vai na ficha técnica, tá? É isso que ele fala aqui, ó. Os profissionais cuja participação agregue um valor singular à execução do projeto, que inclui a equipe artística, técnica, proponente e ministrante da contrapartida, se houver uma pessoa diferente, né? Tem que entregar preenchidinho com carta de anuência. Daí também tem que ter a declaração de não impedimento do proponente. Tem que entregar também as certidões positivas. Se as certidões derem positivas com efeito de negativas, elas servem, tá? Ele está dizendo aqui que tá tudo certo, que pode. E que constitui exceção ao objeto deste edital, quanto ao domicílio e sede em Joinville, os agentes culturais que se enquadrem em faz parte de comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, que às vezes não tem endereço fixo. Os que são população nômade ou itinerante, ou os que se encontram em situação de rua. Ai, mas tem artista em situação de rua? Opa! Né? Por isso que a Paulo Gustavo é emergencial, tá bom? Nas situações elencadas acima, serão considerados os residentes na região nordeste de Santa Catarina. Então, às vezes está num lugar limítrofe, né, entre Joinville e Araquari, por exemplo, eles estão considerando aqui Joinville e região, tá bom? Nas situações elencadas anteriormente, não precisa comprovar a residência. A análise dos documentos de habilitação é realizada pela COA. Contra essa decisão da COA, né, da habilitação, cabe recurso. A COA pode solicitar apoio técnico se ela achar necessário, né, com a indicação de servidores nomeados. Caso o proponente esteja em débito, a certidão deu positiva, não com efeitos de negativa, deu certidão positiva. Não é possível receber os recursos. A gente sabe na hora que ela é emitida, aparece lá, certidão positiva com efeitos de negativa. Ou certidão positiva. Então, se for só certidão positiva, não rola, tá bom? Toda a documentação deve ser enviada em formato digital, porque é tudo online, né, gente? Então, tudo bonitinho. E quando for o caso, frente e verso, devendo ser observado o prazo de validade no momento da inscrição. Por exemplo, quem inscreve pessoa jurídica e tem que apresentar certificado histórico de regularidade do FGTS, nossa, o FGTS tem um prazo curtíssimo de validade. Acho que são 20 dias só. Então, não adianta tirar agora para inscrever o projeto dia 19, né? Eu sempre oriento, o FGTS é a última coisa que você tira, o último documento. No dia da inscrição, você tira ele e envia. E que esse último dia da inscrição não seja o último dia limite. Eu digo, no último dia seu, né? Porque a Marisa não recomenda deixar a inscrição para o último momento. Os sites bugam, acontecem problemas eletrônicos e a gente não pode alegar que não conseguiu por causa disso, tá?
Ninguém ajuda a gente nessa hora, tá? Tem que fazer antes. Não estando explícito no documento a data de validade, eles vão considerar 90 dias, tá? Não tem como ser, se não está expresso. Por exemplo, a certidão federal é mais do que 90 dias, dá acho que 6 meses. Mas, se não estiver explicitado, eles vão considerar 90 dias. Os documentos e conteúdos obrigatórios para anexação deverão respeitar as especificações técnicas, sendo proibida a anexação de documentos que tenham rasura, colagem, montagem, e inclusive de assinatura digitalizada colada. Não faz isso, tá? Usa o GovBR bonitinho. Na etapa de habilitação, os avaliadores sinalizarão no sistema a regularidade dos aspectos formais relativos aos documentos, bem como a falta ou irregularidade de quaisquer documentos, informações ou características. Então, eu entendo aqui que a gente vai ter acesso ao processo, ao andamento do processo, não só quando for divulgada a listagem final, mas durante o processo vão aparecer uma outra coisa, estão nessa fase. Aqui já passou aqui, beleza, sabe? Não será objeto de revisão a situação em que claramente não houver atendimento a item obrigatório, tá? Após o julgamento dos recursos, o resultado final vai ser divulgado no site. Assinatura do termo, deu tudo certo, você foi contemplado, foi chamado para assinar. Então, você vai ser convocado, eles montam um documento que sai oficialmente lá no site, chama convocação, conforme o anexo 4, que depois está a gente pode se inteirar, né, de toda a documentação, que eu não falei ainda, mas é necessário que a gente leia tudo, tá? Então, você vai assinar de forma eletrônica, pela aba de autosserviço, lá onde você já cadastrou para inscrever o projeto. Para ter acesso aos serviços e assinatura, o usuário tem que possuir conta com nível prata ou ouro no login gov.br. Estamos dependendo desse site, hein, povo? Vai lá e vê a sua citação, deixa tudo bonitinho, redondinho, para depois só alegria na hora de subir o projeto, tá? Caso o usuário já tenha essa conta no GovBR, tudo bonitinho, então para cadastrar lá no portal, você vai aqui, bonitão. E se não tiver, você tem orientações, né? Você não tem a conta no gov.br, tem orientações aqui, tá bom? O não atendimento ao previsto nos itens anteriores vai caracterizar, vai ensejar, né? Que palavra difícil. Perda do direito de assinar o termo, tá bom? Então, não é pouca coisa, só perde tudo. Ganhou, escreveu o projeto, juntou documentação, aguardou, sofreu, saiu a nota, entrei, aí não assina, perdeu o projeto. Não, né, povo? Por favor, né? O usuário é o responsável pela exatidão das informações prestadas. É só para constar que você é o responsável por isso, judicialmente. O termo de execução corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural, tá? E pela prefeitura, que tem as obrigações dos assinantes. Tem direitos e deveres de ambas as partes. Quanto tempo tem para assinar, gente? 5 dias. Não tá pegando. 5 dias após a homologação. 5 dias o quê? Corridos. É aquela loucura, tá bom? Após a assinatura, a gente recebe o recurso na conta bancária específica, com desembolso único em até 30 dias após a homologação. Então, estamos entendendo que a homologação vai ser até o dia 1º de dezembro, é isso? Porque o prazo final é 31 de dezembro, tá? Quer dizer, o mais rápido seria a divulgação em 1º de dezembro, mas eles falam em até 30 dias. Mas o prazo final é 31 de dezembro de 2023, tá? As atividades decorrentes dos projetos deverão ser executadas a partir de crédito em conta corrente do agente cultural. Sim, você só vai fazer as atividades do projeto depois, né? Executadas a partir do crédito, depois que você receber o recurso, tá bom? Na eventualidade de necessidade de prorrogação do prazo do termo que você vai assinar, você tem que solicitar o aditamento do termo pelo menos 30 dias antes do vencimento. Então, a hora que você assinar, vai ter um prazo, que o prazo de vencimento, já foi falado, é 31 de dezembro do ano que vem.
Então, lá em 30 de novembro, no máximo, se você não conseguiu realizar por algum motivo, né? Tipo enchente, né? Aí a gente tem que solicitar com esse prazo aqui de 30 dias antes a prorrogação. E só pode pedir mais 60 dias, não mais que isso, tá bom? Os que vão competir na trajetória artística não vão assinar o termo, porque a trajetória cultural já é uma ação realizada, então eles não têm que se comprometer com a realização de nada, eles só vão receber o prêmio, tá bom? Divulgação dos projetos. Como que a gente faz, né, com relação à marca, né, logo? Então, a gente tem que pôr marcas do governo federal, da prefeitura municipal, da Secretaria de Turismo, e isso tudo está explicadinho num manual de aplicação de marcas, que vem do Ministério da Cultura, e no site da prefeitura tem as logomarcas, tá? O layout do material de divulgação, a gente encaminha antecipadamente para este e-mail, para eles aprovarem, tá? E o material de divulgação de seus produtos serão disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência, e tem que conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. Então, o teu cartaz eletrônico, o teu banner eletrônico tem que ser acessível na rede social, o teu VT de divulgação do seu projeto tem que ter legenda em português ou tem que ter tradução em libras, percebe? Todo o material de divulgação. E dentro do material tem que dizer, no dia do show haverá intérprete de libras, tipo assim. Entendeu? São as duas coisas. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Beleza? É do projeto, tá? Os agentes culturais autorizam a utilização de imagem e som das etapas do projeto para fins de divulgação em veículos de mídia. Isso, a Secult está autorizada a utilizar partes do teu projeto em divulgação, tá? Por instrução do MINC, os proponentes, ao se inscrever neste edital, deverão declarar o consentimento para compartilhamento de dados pessoais. Então, é um documento que a gente vai assinar, quem for contemplado, né? Por causa da Lei Geral de... Como é que chama? Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Os produtos resultantes dos projetos poderão ser total ou parcialmente indicados, citados, descritos, transcritos ou utilizados pelo governo federal, não é só pela Secult, então, certo? E este ente... que nós já falamos lá em cima, este ente é a Secult, onde em trabalhos, publicações, passíveis ou não de comercialização, cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive por meio da mídia, mediante a inclusão do respectivo crédito de autoria. Mas isso não quer dizer que você vai receber pelos seus direitos autorais, tá bom? No caso de direito de terceiros, o proponente tem que constar no termo de cessão autorização de uso em favor do governo federal. Para você não ter problemas, né? Isso aqui é um... Como é que chama? Não é recurso, é uma... quando você se precaver, né? Para você não ter problemas, não para eles vão usar. Tá? Mas se você não era seu projeto, não era seu o direito autoral intelectual do projeto, e o terceiro, que era o dono da coisa, vem cobrar de você, Secult, o governo federal não tem nada com isso, entendeu? É você que tem que se resguardar o direito, tá bom? Em todo produto resultante de recursos deste edital, impresso, virtual e audiovisual, tem que colocar essa informação aqui, ó. Todas as informações constantes nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor. Os orçamentos do projeto têm ainda que contemplar despesas com confecção dos materiais gráficos para divulgação e registro das atividades em áudio e vídeo. Gente, o dinheiro é para espalhar, tá bom? Não é para pagar um único profissional. É isso que eles estão falando. Precisa distribuir esse recurso. Monitoramento e avaliação de resultados cabe à Secult, está no decreto de fomento, tá? Que vai ser observado a exigência legal de simplificação
E, olha a coisa linda, foco no cumprimento do objeto. Como que vai ser a avaliação do resultado? Pela comprovação de que você cumpriu o que você falou que ia fazer. Não tem relatório financeiro. Você faz um relatório final e, obrigatoriamente, nós já lemos antes, tem que ter foto e vídeo comprovando a execução. Se não houver esse relatório final aqui, ó, aí danou-se. Aí você não fez bom uso do dinheiro público, né? Mas o bom é que a gente não vai precisar prestar contas do centavo que foi gasto no projeto. E isso não exime o projeto da planilha orçamentária. Sabe que a planilha orçamentária é uma coisa muito boa em matéria de organização, né? A gente que trabalha com gestão de projeto, ela te orienta depois. Você sabe mais ou menos com o que você vai gastar, mas a hora que você materializa ela com valor unitário, total, soma, fechou, você tem muita segurança para trabalhar depois. Se sobrar um dinheirinho ou outro, beleza, todos os valores estavam previstos. Se sobrou o rendimento, por exemplo, da conta, e você vai aplicar no projeto, é um plus, é um a mais, porque todas as outras despesas já estavam descritas. Então, é bom para a gente não se perder na hora do pagamento, tá? Disposições finais, o acompanhamento de todas as etapas e observância é de responsabilidade dos proponentes, por isso a gente tem que ficar ligadão no site. Esse edital e os seus anexos estão lá no site em versão editável, tá? Doc. Esclarecimento sobre este edital ou dificuldade com o sistema serão prestados pela COA, devendo as questões serem enviadas com até 36 horas antes do encerramento das inscrições, onde você manda para esse e-mail bonitinho aqui e solicita o que você precisa solicitar, mas não pode ser na véspera, 36 horas antes, tá bom? Cabe à COA a organização, a coordenação e a execução do presente edital. Os casos omissos, que não estão previstos aqui nesse edital, é a COA que decide. Eventuais irregularidades relacionadas à participação que for constatada em qualquer momento, desclassifica o proponente. O proponente será o único responsável. Eles gostam de repetir isso, né, gente? Parece que a gente não entendeu. Eu já sei. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições destas leis todas aqui. É por isso que ele citou lá no cabeçalho, tá? Então, a gente não pode dizer, eu não sabia. Não está escrito aqui, mas ele citou. A gente vai lá e lê lá, certo? Para este edital, todos os produtos oriundos da sua execução deverão ser de acesso livre e gratuito ou de distribuição gratuita, previstos no plano de distribuição e comprovado através da planilha de distribuição com indicação de local, público atingido, na hora que você for entregar o seu relatório final, tá bom? Tá repetindo coisas, né? Será por quê? É porque ele não quer que a gente escorregue nesses pontos, eu acho assim, né? Que nem a gente quando é mãe, né? Fala uma vez, fala duas. Quando você repete a terceira, o negócio ficou sério, né? Então é mais ou menos por aí. Quando da contratação de prestadores de serviços, caberá ao proponente a responsabilidade de ater-se ao que determina a legislação de profissões regulamentadas, podendo a Secult ou o órgão fiscalizador solicitar a comprovação dessa regularidade a qualquer momento. Tipo, eu sou pessoa jurídica, na minha planilha orçamentária estava a contratação de um prestador de serviço que não tem MEI. Aí, ele vai tirar nota avulsa na prefeitura. Se eu sou uma empresa e estou contratando um CPF, não tem negociação. Eu sou obrigada, pela lei trabalhista, a recolher os tributos. FGTS, INSS. Então, a Secult pode, em algum momento, solicitar se você está cumprindo essa regularidade. Tá? Então, não é porque não tem prestação de contas financeira que a gente relaxa nesse sentido, né? É bem o contrário, tá bom? A Secretaria de Cultura e Turismo, com razões superiores que justifiquem, poderá revogar este edital,
Isso é uma cláusula que é presente em todos os editais, tá? E eles se eximem de qualquer prejuízo, tá bom? O descumprimento de quaisquer das disposições do presente edital, da legislação ou a inexecução total ou parcial do objeto podem resultar na aplicação de medidas de caráter punitivo, sujeitando o pagamento de multa e impedimento de participação em futuros editais, tá? Então, a comprovação de execução do objeto, estando bonitinha, beleza. Se não convencer, se você não foi sério na hora de executar, pode vir uma punição civil ou criminal, tá? Acompanhe esse edital e os seguintes anexos. Tá aqui. Acabou. Pronto. Esse é o anexo 1 das demais áreas, onde ele vai descrever quais são as modalidades que a gente pode escrever. Então, vamos lá. O valor total é esse aqui. Ele chama de ações, uma categoria de ações culturais tipo 1, que são 45 projetos, vamos ver se eu consigo marcar aqui, 45 projetos culturais de R$8.000, tá? Tipo 2, que são 3 projetos de 30.000. Ações culturais tipo 3 são 4 projetos de 70.000. A categoria Programação Cultural ou Festival, que são 2 projetos de 150, apenas 2. E a categoria Comunidades Indígenas e Comunidades Quilombolas, que são, nos indígenas, 7 prêmios de trajetória cultural de 21.000, e 2 de trajetória cultural para comunidades quilombolas com valor quebradinho igual ao outro. São 9 prêmios de igual valor, sendo 7 para comunidades indígenas e 2 para as comunidades quilombolas, tá bom? Descrição. Serão contemplados neste edital projetos culturais nas áreas de artes visuais, música popular, música erudita, teatro, circo, livro, leitura e literatura, arte digital, artes clássicas, artesanato, dança, cultura hip-hop e funk, expressões artísticas culturais afro-brasileiras, culturas dos povos indígenas, culturas dos povos nômades, culturas populares, capoeira, culturas quilombolas, culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coletivos culturais não formalizados, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescas e qualquer outra manifestação cultural. Então, ele botou uma lista enorme e ainda disse que tem mais, tá bom? Não serão aceitos neste projeto relacionados ao setor de audiovisual. Por quê? Porque eles têm um edital próprio que a gente vai ler o anexo daqui a pouquinho. Então, você pode contemplar nesse edital projetos nas áreas que foram citadas, que se enquadrem nas modalidades de oficina, pesquisa, evento, apresentação ou circulação de show, exposição, instalação, publicação, projetos de comunicação, difusão, manutenção de atividades em espaço cultural, devendo o proponente enviar os documentos listados conforme cada modalidade. Por isso que tem esse anexo aqui. No caso de oficina, tem que enviar a proposta pedagógica. E aí ele diz como. No caso de pesquisa, proposta de pesquisa, e ele diz como. No caso de eventos, apresentações ou circulação de shows e espetáculos, tem que ter a proposta de itinerância, os lugares onde você vai tocar ou se apresentar, com justificativa e previsão dos locais onde ocorrerão as atividades, e a proposta curatorial, incluindo título, lista prévia de repertório, roteiro, estrutura, proposta de programação, tá? No caso de exposições e instalações, tem que ter memorial descritivo, e aí ele diz como. No caso de publicação, o proponente tem que submeter a proposta técnica contendo o conteúdo finalizado e os dados técnicos relacionados à impressão. Tá tudo descrito aqui. Para os projetos de comunicação e difusão, tem que ter um plano de comunicação com cronograma, locais, plataformas, plano de conteúdo e proposta de layout. Em caso de proposta de manutenção de atividades de espaço cultural, pode também, o proponente tem que enviar o plano de atividades
que tenha todos esses detalhes aqui. No caso de prêmio de trajetória de comunidades indígenas e quilombolas, o proponente responde aos itens do anexo 2B. Os projetos concorrentes deverão ser de classificação indicativa livre, ok? Não posso fazer um projeto para conteúdo adulto ou para acima de 16 anos, tá? E não sofrerão qualquer restrição quanto à temática abordada, desde que não caracterizem apologia a crimes previstos em lei. Para corresponder às diretrizes de classificação indicativa, consultar parará para saber se o seu é livre ou não, tá bom? Distribuição de vagas e valores, então aqui ele põe, ó, ações culturais, são 33 de ampla concorrência, 12 para cota de pessoas pretas, total de 45 projetos de 8 mil. E assim ele vai descrevendo todos os tipos, né? Então, o total é 3, aqui são 2 de ampla concorrência, 1 para cotas, beleza? Nas categorias onde há indicação de PJ, entende-se pessoas jurídicas, é só um glossário, porque aqui tá falando assim, ó. Ações culturais pode ser pessoa física ou jurídica, tá vendo? Ações culturais tipo 3 é só pessoa jurídica. Programação cultural festival é só pessoa jurídica, tá bom? Cabe ao proponente enquadrar o respectivo projeto em uma das categorias acima discriminadas, indicando a área, a modalidade, isso tudo tá no anexo 2, a gente tem que preencher, tá bom? Os prêmios previstos para comunidades indígenas e comunidades quilombolas serão avaliados por meio de relato oral de trajetória, anexo 2B, sendo utilizados os critérios de avaliação previstos no item 2 lá do edital. Documentos complementares. Os projetos que prevêem a utilização de espaços públicos têm que ter carta de ciência do responsável pelo espaço público. É a tal da anuência do espaço, ou cessão de uso do espaço, tá? Eu não posso citar que eu vou fazer lá no Céu do Aventureiro e a Secult não está sabendo disso, tá bom? A incorporação ao projeto de imagens de caráter histórico e pertencente a acervos particulares, você tem que ter autorização de uso por parte do titular do acervo, tá? Em relação ao proponente. Conforme dispositivos contidos na lei federal, as propostas de utilização de qualquer obra de titularidade de terceiros dependerão de prévia e expressa autorização do autor ou dos detentores dos direitos autorais. Essa é a lei do direito autoral, tá? Então, se o seu projeto prevê pagamento, você tem que ou colocar na planilha orçamentária ou apresentar uma declaração do autor dizendo que você pode usar sem pagar os direitos, tá bom? Caberá exclusivamente aos empreendedores a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos discriminados nos projetos, atendendo em especial às disposições das legislações pertinentes aos direitos de autor, direito de imagem, isentando o governo federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal e a Secult de qualquer ônus. Mais uma vez, deixando bem claro que a responsabilidade é do proponente. Para efeitos deste edital, consideram-se equipe artística o conjunto de profissionais que cria ou interpreta a obra, profissionais responsáveis pelos elementos constitutivos da proposta, como direção, coreografia, colaboração, composição musical, figurino, cenário, revisor, entre outros, de acordo com o seu projeto. Equipe técnica, quem é? Os profissionais que participam, individualmente ou em grupo, das áreas da administração, produção, execução técnica, registro do projeto, operador de som, iluminação, cenografista, figurinista, assessor de imprensa, entre outros. Proponente é a pessoa física ou jurídica domiciliada no município de Joinville, parte diretamente responsável pelo projeto cultural e nele atuante. Vamos lembrar que ele tem que ter uma função decisória dentro do projeto. Qualquer modificação no projeto sem aprovação da comissão será considerada como descumprimento das obrigações essenciais do proponente, sujeitando-o às penalidades administrativas, civis e criminais. Então, assim, você apresenta o projeto, ele é aprovado e você tem que executar aquilo que você prometeu. É isso. Simples assim. Tá bom? Vamos passar para o anexo do audiovisual para a gente ver o que tem lá. Aqui.
Anexo 1 do audiovisual com a descrição das modalidades. Então, olha só, valor total, vão premiar 37 projetos assim distribuídos. 21 obras audiovisuais, curta-metragem, videoclipe e desenvolvimento de projeto. 8 projetos de cinema itinerante e cinema de rua. E 8 ações de formação audiovisual, mostras e festivais, apoio a cineclubes e pesquisa em audiovisual. Então, ele vai explicar o que é cada uma das modalidades de acordo com a Lei Paulo Gustavo, LPG, tá? O que é produção de curta-metragem? É o apoio concedido à produção de curtas-metragens, pilotos de séries e webséries com duração de 15 a 30 minutos, de ficção, documentário, animação, etc. Para esta modalidade é obrigatória a anexação de roteiro. O que é produção de videoclipe para este edital? É o apoio concedido à produção de videoclipes de artistas locais com duração de 3 a 6 minutos. Observem que tem mínimo e máximo de tempo, né? E para esta modalidade é obrigatória a anexação da música em MP3, o roteiro do clipe e storyboard. Desenvolvimento de projetos audiovisuais é o quê? É apoio para desenvolvimento de projetos audiovisuais, que precisa de, aí que estão os documentos, argumento e bíblia, tais, gente, bíblia, bom, eu tô falando com o pessoal do audiovisual, eles sabem que né? É um material específico que chama bíblia dentro da categoria do audiovisual, tá? Não é a bíblia cristã. Tais documentos devem conter informações detalhadas sobre a produção audiovisual, um guia de referência que fornecerá uma visão geral e abrangente do projeto, incluindo sua premissa, personagens, ambientação, estilo visual, estrutura narrativa, arcos de personagens e outros elementos importantes. Eu adoro quando ele abre outras possibilidades, né? Modalidade de apoio à realização de cinema itinerante e cinema de rua é o quê? Itinerante, estratégia de política pública cultural que visa levar a experiência do cinema a comunidades e regiões que possuem acesso limitado às salas de cinema convencionais. Para esta modalidade é necessário enviar documento constando justificativa e previsão dos locais onde ocorrerão as sessões e a proposta curatorial que incluirá título, lista prévia de filmes, proposta de programação, formato e público-alvo. O que é apoio à realização de ação de cinema de rua? Cinema de rua é um serviço de exibição aberto ao público de obras audiovisuais para fruição coletiva em espaços abertos, em locais públicos e em equipamentos móveis, de maneira gratuita. Para esta modalidade é necessário enviar documento contendo a proposta curatorial, que incluirá título, lista prévia de filmes, proposta de programação, formato e público-alvo. Modalidades de apoio à realização de ação de formação, mostra, festival, apoio, barará, o que é? Então, formação audiovisual é o apoio concedido para o desenvolvimento de oficinas voltadas para profissionais, estudantes e interessados na área audiovisual. Este tipo de fomento tem como objetivo promover o aprimoramento das habilidades técnicas, criativas e gerenciais dos profissionais, bem como estimular a formação de novos talentos. E aí ele vai sugerir e detalhar algumas coisas específicas para a formação. Apoio a cineclubes. São ações de criação ou manutenção de cineclube. E o que é cineclube? Grupo de pessoas ou associação sem fins lucrativos que estimula os seus membros a ver, discutir e refletir sobre o cinema. O objetivo é estimular a formação de públicos, o acesso a produções audiovisuais diversificadas e a reflexão crítica sobre o cinema. Em caso de proposta de criação de cineclube, é necessária a apresentação de prova da existência de local viável à instalação e adequado para a realização das sessões e demais ações, que poderá ser comprovado através de fotos e outros documentos. No caso de propostas de itinerância, deverá ser apresentada justificativa e previsão dos locais onde ocorrerão as sessões e a proposta curatorial, que incluirá título, lista prévia de filmes, proposta de programação, formato e público-alvo. Nas propostas de manutenção,
Tem que apresentar a comprovação de que o cineclube está em atividade há pelo menos 3 meses. E aí ele diz como você pode provar isso, tá? Bem como o plano de atividades do cineclube. Pesquisa, o que é aqui, né? É o estudo sistemático dos temas relacionados à produção, distribuição, consumo e impactos da produção audiovisual em uma determinada realidade local ou regional. A pesquisa audiovisual pode abranger, e aí ele vai decorrer sobre todas as questões que cabem dentro desta modalidade, tá? Apoio a mostras e festivais tem o objetivo de exibir uma seleção de produções audiovisuais, como filmes de ficção, documentários ou animações. É importante valorizar a realidade brasileira, regional e local. E aí ele diz como as mostras precisam ser constituídas e que tipo de coisas precisa prever para inscrever o seu projeto. Os projetos concorrentes deverão ser de classificação indicativa livre e não sofrerão qualquer restrição quanto à temática abordada, desde que não caracterizem apologia a crimes, igual tinha lá no outro anexo, tá bom? Se você não sabe como que classifica como livre, dentro desse site aqui você encontra a classificação indicativa oficial, tá? Distribuição das vagas e valores. Então, lá em cima, ele botou tipo A, tipo B, né? Então, aí você fica sabendo que são 6 tipo A, que pode ser pessoa física ou jurídica, sendo 2 de cota para pessoas pretas, 2 de cota para indígenas, total de 9 projetos a 40 mil cada um. E assim ele detalha todos os tipos. Atenção, que pessoa física só A e B, tá bom? Os proponentes das categorias de produção audiovisual que se enquadram como pessoa jurídica deverão comprovar atuação na área de produção audiovisual, apresentando o KNAI específico de atividade audiovisual. E no caso das categorias de produção tipo D, deverão apresentar o respectivo registro na Ancine. Isso é uma exigência bem específica, né, da indústria do audiovisual. As vagas do inciso 2 a que se refere projetos de cinema serão distribuídas nas seguintes categorias de valor. Então, vai lá. Cinema tipo A, cinema tipo B, cinema tipo C. De formação, tá ali a quantidade e o valor por projeto. Na categoria de formação, somente serão aceitas propostas de apoio à realização de ação de formação audiovisual, apoio a cineclubes e apoio à pesquisa sobre o audiovisual. Na categoria Mostra Festival, poderão se inscrever apenas pessoas jurídicas e serão aceitas somente propostas na modalidade de apoio a mostras e festivais. É responsabilidade do proponente enquadrar corretamente o seu projeto, tá? Os documentos complementares, mesma coisa que a gente leu lá no outro anexo. Se você vai utilizar espaço público, precisa ter carta de ciência do responsável pelo espaço. A incorporação ao projeto de imagens de caráter histórico pertencente a acervos particulares exigirá a juntada de autorização de uso por parte do titular, tá? Conforme dispositivos contidos na lei do direito autoral, as propostas de utilização de qualquer obra de titularidade de terceiros, você tem que ter autorização de uso ou o pagamento dos direitos autorais, tá bom? Caberá exclusivamente aos empreendedores a responsabilidade pela legalidade da utilização dos elementos artísticos discriminados nos projetos, atendendo em especial às disposições nas legislações pertinentes aos direitos de autor, direitos de imagem, e aí é o lance, né? Isentando o governo federal, o MINC, a prefeitura e a Secult de qualquer ônus. Disposições gerais, mesma coisa que a gente leu lá no outro anexo. Quem é a equipe artística, quem ele considera equipe artística, quem ele considera o edital. Equipe técnica, proponente e uma observação de que o projeto não pode ser modificado sem aprovação da COA.
porque ele foi aprovado para ser realizado de uma maneira. Então, você entrega aquilo que você prometeu que você ia entregar, tá bom? Gente, durou mais tempo do que eu imaginei, mas eu vou separar ali na descrição do vídeo por minutagem para ficar mais fácil para chegar nos anexos de cada edital aqui, tá bom? Dúvidas, estamos à disposição, dúvidas gerais. O site da prefeitura tem um acesso, um e-mail, que inclusive está descrito no edital, para tiração de dúvidas. E se precisar de ajuda específica para o seu projeto, me chama no WhatsApp, a gente conversa uma maneira de atender a sua dúvida, a sua necessidade ou a sua demanda para a elaboração do projeto. Tá bom? É isso, povo. Obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e sorte para todo mundo. Tá bom? Beijo.